Extraterrestres existem? Afinal, existe vida em outros planetas? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Olá, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Perto de Deus. Nesse vídeo, nós vamos falar se a Bíblia nos ensina sobre vida em outros planetas. Fique conosco até o final. Não se esqueça de fazer a tua inscrição no canal e acionar o sininho para receber as notificações. A curiosidade sobre a existência de vida em outros planetas normalmente está associada ao aparecimento dos OVNIs. Um OVNI é um objeto voador não identificado. Toda vez que um OVNI é observado, levanta-se a questão sobre a vida em outros planetas. O tema também é muito explorado na indústria cinematográfica e faz parte de muitas narrativas sobre o fim do mundo. Sem dúvida, objetos voadores não identificados existem, pois qualquer estrutura que sobrevoe um determinado espaço aéreo e que não seja uma aeronave convencional pode ser considerada um OVNI. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? Ela fala da existência de vida em outros planetas? Podemos afirmar com certeza que a Bíblia não fala sobre extraterrestres ou sobre vida em outros planetas. Deus sabe todas as coisas, mas, na Bíblia, o foco é a salvação do ser humano e não a satisfação da nossa curiosidade. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus nos fala sobre vida fora do planeta Terra, a não ser, é claro, sobre a existência de anjos e de demônios, e também da vida além da morte física dos seres humanos já falecidos. Mas a Bíblia não nos fala sobre alienígenas e naves espaciais. O assunto principal da palavra de Deus é o estado do nosso coração e a salvação que temos em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. A Bíblia tem por pressuposto que esse é o assunto mais relevante e urgente para a espécie humana em qualquer época da história. Qualquer tipo de interpretação que diga que a Bíblia fala sobre alienígenas, apresentando, por exemplo, passagens bíblicas nesse sentido, não passa de mera especulação e distorção da palavra de Deus, retirando os textos de seus contextos. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, escreveu que as palavras de Paulo acerca do propósito de Deus em Cristo já eram deturpadas e distorcidas em sua época, e antecipou também que pessoas sem compromisso com o Evangelho continuariam a deturpar a Bíblia. 2 Pedro 3, 15 e 16. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Aqui é importante reiterarmos e termos em mente que a Bíblia é a revelação de Deus que se dá com o intuito de salvar e libertar o ser humano do pecado. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. A informação bíblica é de que o pecado separa o ser humano de Deus. Isaías 59, 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Assim, a Bíblia não é um livro que fornece informações sobre todos os assuntos, ainda que contenha um número impressionante de informações sobre temas variados. O propósito deliberado de Deus em sua palavra é se aproximar do ser humano oferecendo salvação e comunhão. Podemos dizer com certeza que a Bíblia revela o que se chama de plano de salvação.
que pode ser comparado a uma operação de resgate de uma pessoa que está sequestrada e presa em um cativeiro. A Bíblia, portanto, nos revela o que é suficiente para a nossa salvação. O próprio nome Jesus, que significa Javé salva ou Javé a salvação, já indica que Jesus é o Salvador de todas as pessoas. E, nesse sentido, a Bíblia diz, em Mateus 1:21, ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por mais que vários assuntos sejam intrigantes e movam a curiosidade humana, as Escrituras intentam colocar o nosso foco tanto em nosso pecado, quanto naquele que nos livra deles e nos reconcilia com o Pai. O pecado é algo tão profundo em nós que nem sempre nos damos conta de sua presença. Jeremias 17:1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O ponteiro de ferro e a ponta de diamante eram ferramentas para esculpir na pedra. No texto de Jeremias que acabamos de citar, o Senhor está dizendo duas coisas. A primeira, que o coração do ser humano se tornou duro e insensível a Deus. E a segunda, que o pecado é algo muito profundo em nós. Por isso, a coisa mais importante a se fazer na vida humana é colocar o foco em Jesus, ainda que outras coisas nos atraiam e chamem nossa atenção. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nos lembremos sempre que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Deuteronômio 29:29. Por fim, não devemos temer nenhum sinal que porventura apareça nos céus ou na terra, pois o Senhor nos promete: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Se você foi abençoado por essa mensagem, se você foi abençoado por esse vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal e de acionar as notificações. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Fazendo isso, você estará sendo um instrumento nas mãos de Deus no anúncio do Evangelho. E que Deus te abençoe.